Meu nome é Fred Alan, eu sou ator da Mundana Companhia e interpreto o personagem Sitnikov no espetáculo Pais e Filhos. Eu vou ler para vocês um resumo das anotações nos dias de ensaio com o diretor Adolfo Shapiro até o dia de estreia. São anotações relacionadas à atuação e direções que vão alimentar a pesquisa do ator durante a temporada. É apenas um resumo. Notas do Diário do Ator, Fred Alan. No dia 15 de agosto, até o último dia de ensaio antes da estreia, foram anotadas no caderno do ator os acontecimentos do ensaio. Pré-decupagem das filmagens, anotações de direção, descobertas individuais e coletivas do ator. Aqui foram separadas apenas um resumo das anotações ligadas à interpretação, que conectam também o núcleo de pesquisa audiovisual. Foram separadas anotações que são revisitadas em dias de peça. Estudo, etude. Stanislavski tirou esse termo das artes plásticas, especificamente da pintura, a busca da individualidade do ator. Não existe ação que não seja física ou psíquica ou verbal. Sua tarefa, do ator, é encontrar o superobjetivo. O que quero dizer com a peça? O ator é quem tem a super tarefa, o super objetivo. O que me queima em Sitnikov. 15 de agosto de 2012. Direção. O espetáculo deve evoluir lentamente da comédia à tragédia. Primeira leitura para começar a ensaiar. Ler de forma bem lida, sem informações. Direção para o teatro. Analisar cada cena e seus motivos progressivamente. Não nos colocar acima do personagem. Nota: Núcleo de Pesquisa Audiovisual. A disposição física de um câmera é completamente diferente do corpo de um ator. Ativam áreas psíquicas para a criação distintas, mesmo que o fim seja o mesmo. O ator tem o corpo aberto para fora, o câmera é um funil físico de atenção para uma captura. Um captura, o outro quer ser capturado, captado pelo companheiro de jogo. Como buscar o corpo poroso de capturado no captador? Temos que ressignificar o objeto, câmera? Direção. O espectador deve adivinhar, deve-se criar adivinhações, enigmas da montagem. 16 de agosto de 2012. Nota: quando um diretor dirige um ator, para todos é importante, principalmente os que não estão em cena, porque uma direção diz respeito a um pedacinho do universo total da cena e da peça, o clima. Uma direção de uma fala, uma vírgula mudada, influencia em tudo, porque os atores sabem da peça, mas não podem querer ser mais inteligentes que os personagens. Montar um espetáculo é um mergulho no desconhecido. Shapiro. Descobrir a natureza de cada ator, estudar o ator psicofisicamente. A direção compreende a natureza do ator. Não existe monólogo. 17 de agosto de 2012. As cenas de mesa são as mais difíceis. Shapiro. Réplica, fala. Nota para refletir. Prefiro fala, deixa, mas talvez réplica seja mais correta por propor em si encadeamento sempre de uma fala anterior. Mesmo a palavra deixa, em si, como palavra, propõe apenas a fala anterior. A réplica propõe um movimento anterior ao qual leva a ação seguinte, mas toda ação anterior que leva à ação seguinte está ligada a uma ação anterior. 20 de agosto de 2012. Perspectivas do personagem. Quando Shapiro dirige e fala, não fala o que devemos falar, mas fazer. Nota do ator. Um ator internaliza para depois externalizar. O diretor ajuda na externalização, espacializando fisicamente os sentimentos internos. Mise-en-scène. 21 de agosto de 2012. Entra Sitnikov. É recebido com alegria pelo elenco. Me senti tranquilo, pouco ansioso, lembro de como reagiu o Bazar via arcade. Enquanto jogava, senti que faltava algo dentro de mim, e que era mais do personagem. Senti que tudo que estava começando a atrapalhar fora de cena e fora do texto, na proposta da preparadora de voz do Gaioto, tudo o que descobri faltava. Não existia nem tinha lugar ali naquela cena enquanto fazia e era dirigido. Quando voltamos do intervalo, no comentário, Shapiro me diz sobre a seriedade do personagem de Sitnikov, que eu ria bem, mas estava rindo em lugares errados. Disse para eu pensar sobre isso, que ele também iria pensar sobre isso. Pensando sobre isso depois do ensaio, talvez a seriedade que
tenha faltado, seja aquilo que senti enquanto fazia a cena, que o vazio era o vazio da minha pesquisa fora do texto para a cena, talvez. Tentarei identificar duas coisas em mim durante a cena nos próximos ensaios. Primeiro que a seriedade que devo pesquisar em cena deve partir do material interno descoberto fora do texto da adaptação. No ensaio, ele apontou um dado que agora tento e tenho que desenvolver. Ele disse que Sitnikov é um estereótipo de Bazarov, mas no âmbito das ideias. E penso que isso faz parte do porquê ele vai continuar o niilismo, como continua no livro, e ponto inicial da pesquisa do dicionário de Sitnikov. E tem a ver com a fala de Sitnikov sobre Bazarov, quando este afirma que não devemos crer em autoridade alguma. Sua vida mudou e foi pela ideia. Nisso reside sua seriedade, uma seriedade criada por ele, completamente fora dele, mas que o personagem se apropria por sua personalidade interesseira, mas de espírito jovial e revolucionário. Acabei de voltar da cena. Pego o caderno e escrevo. Sinto minha voz trêmula, tensa talvez, mas senti a possibilidade da matéria ser trabalhada. Talvez tenha feito pessimamente, mas senti as possibilidades para onde posso ir e ainda não vou. Pude ter o prazer desolador de sentir no palco os buracos que ainda precisam ser preenchidos entre o que começa a ficar concreto na relação em cena. Sei que não olhei para Arcade quando falei de Kukushina. Errei. Errei simplesmente porque, olhando para ele nesta fala, me ajudaria no desenvolvimento do meu texto. 24 de agosto de 2012. Não gaste tudo que você tem de informação sobre o personagem logo na primeira cena. Shapiro. Nota. O público não quer necessariamente ver a realidade no palco, mas sim a realidade se acontecesse, do palco. A linguagem do corpo é muito mais forte, muito mais expressiva que a palavra. 27 de agosto de 2012. Trabalho de voz com Lu Gaioto. A fala elementos. Fogo, forte e rápido. Terra, forte e lento. Ar, leve e flexível. Água, leve e direto. Sitnikov, fogo. Nota. Quando um autor bom escreve sobre a natureza, ele escreve a partir do que está sentindo o personagem. 3 de setembro de 2012. Nota. Sinto necessidade de falar precisamente as falas para chegar ao tom da mentira, mais fala minhoca, decorar, criar as melodias. Pensando e anotando. Não tenho que decorar e fazer como mentiroso. Tenho que definir a verdade para saber contar a mentira, não esquecendo o personagem que está mentindo. O que tenho que fazer quando mentir, inventar uma mentira? Quantas verdades mentiras precisam estar em volta da mentira principal? E depois vem a questão da pessoa que mente. Eu já menti, mas com objetivos diferentes de Sitnikov. Por que comecei a pensar na mentira? Para começar a decorar o texto como um mentiroso inventa uma mentira, e não como um ator decorando o papel de um mentiroso. Este é o primeiro levantamento de anotações sobre direções a serem aprofundadas durante a temporada no Sesc Pompeia. Após a fase de lançamento do blog, prevista agora para o mês de outubro, o caderno será revisitado para a preparação do material do caderno do ator. O blog. São mais de 300 fotos selecionadas que sintetizam e desenham visualmente o processo da montagem de Pais e Filhos. Os vídeos de análise estão disponíveis, os vídeos de etudes que ocorreram no Sesc Pompeia e em Aiuruoca, palestras e debates estão sendo editados e preparados para o blog. Eu resolvi fazer o meu relatório para o Fomento através desse suporte, não só pelo fato de eu fazer parte do núcleo audiovisual, mas porque quando a Lu Gaioto fez a proposta para os atores sobre os monólogos e a partir dos monólogos da história do personagem contada pelo ator, poder desenvolver como esse personagem fala, isso também faz parte da carta que o Shapiro mandou para a gente nas tarefas a serem cumpridas, eu resolvi fazer o monólogo do Sitnikov através de vídeos, como se ele tivesse produzindo esse blog, como se ele tivesse difundindo as palavras do Bazarov, que é o que acontece com ele depois que o Bazarov morre, é o destino dele, ele faz isso no livro,
e eu vi que a ação dele dentro da companhia é essa. Então ele teria que se comunicar com todos através do plano virtual, uma forma de ampliar as informações que esse personagem inventa e promove também. E automaticamente ele está ligado a colocar o ensaio, ou seja, aquilo que é escondido do público a público, que é um pouco o que o personagem faz, né? Ele é um leve trás. Então por isso eu resolvi também fazer o relatório em vídeo, porque é uma forma de continuidade da minha pesquisa e linguagem. Eu quero explicar rapidamente o que é o dicionário de Sitnikov. O Shapiro deixou uma carta com tarefas, que são os etudes. Uma dessas tarefas é que os personagens contassem para os seus companheiros a história deles, ou como eles chegaram até ali, ou a história de como eles se relacionaram com algum dos personagens, por exemplo, Sitnikov, como conheceu Bazarov, ou o que aconteceu com Sitnikov depois da morte do Bazarov, como o personagem no livro termina continuando a obra, teoricamente a obra niilista filosófica de Bazarov, eu resolvi fazer um diário de Sitnikov, onde ele fala das pessoas que estavam com Bazarov até a sua morte. Família de Arkady, o Pavel, Nikolai, a Finética. E aí eu construo uma posição do personagem, onde eu posso inventar mentiras, porque o personagem ele tem essa função. A ideia do dicionário veio do dicionário de bolso do Oswald de Andrade, onde ele escreve sobre personalidades da história do mundo, só que com a sua fala antropofágica definindo personalidades, enfim. E aí eu resolvi fazer a mesma coisa com o Sitnikov. Então, vocês vão ver agora a ideia é que o Sitnikov está trabalhando sozinho numa casa dele, em algum lugar, e ele vai gravando e abrindo ao público como ele escreve o dicionário. Ele faz o público ver a intimidade dele, as descobertas dele, enquanto ele pesquisa o dicionário de Sitnikov. E aí o dicionário de Sitnikov, ele vai definindo Pavel, ele define Bazarov, ele define Arkady, ele define os pais do Bazarov, óbvio, com aquela posição exibicionista e pretensiosa que é do personagem Sitnikov.